Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje, a pedidos, vamos ver a principal técnica de como determinar a corrente de um transformador que você não tem a informação sobre ele. Você até pode medir a tensão do transformador, mas você não sabe qual a capacidade de corrente dele, porque ele não tem uma etiqueta, não tem uma identificação, a gente não consegue saber. Existem alguns métodos práticos para se medir isso. Não é uma medida direta. Não adianta colocar simplesmente um amperímetro e verificar, porque não é possível fazer dessa maneira a medida da capacidade de corrente do transformador, que está diretamente ligado, obviamente, à potência dele. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou fazer algumas experiências aqui em bancada e vamos usar um transformador como exemplo, para a gente ver como é que pode ser feita essa medida. Antes, porém, falar algumas das técnicas possíveis, mas nem sempre fáceis de realizar em função do transformador que você está usando. Então, uma delas, que seria uma estimativa teórica, sem ter que ligar o transformador, é medir pela bitola do fio do secundário. Bom, nem sempre você tem acesso ao fio do secundário com muita facilidade. O fio de cobre do enrolamento não seria aquele fio da saída, seria mais o fio do próprio enrolamento do secundário. Então, às vezes, isso não é muito simples de fazer. Eu tenho, por exemplo, um transformador aqui que eu estou desmontando, devo desmontar, que é esse daqui, que a gente acessa facilmente aqui o fio do secundário, que é esse aqui. Esse aqui é um fio do secundário. Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Como seria feito o cálculo da corrente máxima deste transformador com esse método teórico. Depois a gente vê um segundo método teórico e, finalmente, um método prático, que nós vamos usar os multímetros para fazer uma medida experimental aqui e determinar que capacidade é essa, ok? Então vamos lá. Primeiro, pela bitola do fio. Existe uma tabela aproximada que a gente calcula pela seção reta do fio. Então a regra prática é que, em geral, transformadores desse porte, de baixa potência, trabalham numa faixa de 2,5 a 3,5 amperes por milímetro quadrado de seção reta. Como é que eu meço essa seção aqui para multiplicar aí entre 2,5 e 3,5 amperes? Bom, primeiro você mede o diâmetro. Então a gente vai medir o diâmetro aqui com o paquímetro desse transformador. Mediu 1,80, ou seja, 1,8 milímetros a bitola dele. E como é que a gente faz o cálculo? Bom, basicamente é o seguinte. Nós sabemos que a área da seção reta é igual a π, que multiplica, no caso do diâmetro aqui, vamos botar o diâmetro ao quadrado sobre 4, tá? A gente conhece essa fórmula aqui da área do círculo, que seria πr ao quadrado, né? Mas o r é metade do diâmetro, por isso que fica diâmetro ao quadrado sobre 4, ok? Então eu achei o diâmetro de 1,8 milímetros, então a área vai ser π, que multiplica 1,8 ao quadrado sobre 4. Vamos ver que área é essa e calcular qual seria essa corrente estimada, tá? Então vamos lá. 1,8 ao quadrado, ok? Dividido por 4, ok? Vezes π. 2,54, ok? Então a área é 2,54 o quê? Milímetros quadrados, que agora é a área da seção reta. Muito bem. Não adianta olhar a tabela de corrente por seção reta de condutores, porque isso aqui é um transformador. Então existem outras perdas aqui e isso é um cálculo de chegada, um cálculo aproximado. Se eu pegar a média, já que ele informa aqui de 2,5 a 3,5 amperes por milímetro quadrado de seção, eu vou escolher a média, que é 3 amperes, para a gente ficar bem conservador aqui. Então eu multiplico 3 por 2,54. 3 vezes 2,54, 7,68 amperes. 7,62 amperes seria a corrente máxima desse transformador por esse método teórico, ok? O outro método teórico possível é a medida do tamanho do núcleo. Isso que, se você tiver condição de medir aqui o tamanho do núcleo, que seria o comprimento e a altura do núcleo aqui dentro, do núcleo de ferro, a gente consegue também fazer uma conta aproximada, que é a seguinte: V vezes A, tensão vezes a corrente, vai ser igual a aproximadamente 1,1 vezes a largura dessa seção vezes a altura ao quadrado, ok? Então,
Por exemplo, se você tem uma largura de 4 centímetros e uma altura de 3,5 centímetros, por exemplo, aqui ó, eu tenho 4 centímetros e 3,5 aqui o meu núcleo, né? Aqui 3,5 centímetros e aqui 4 centímetros. Eu faço a conta aqui diretamente. 1,1 vezes a largura, que é 4, vezes 3,5 ao quadrado, igual 53,9. Isso é o VA. Mas aí eu sei que, por exemplo, o meu transformador é de 12 volts. V igual a 12 volts, por exemplo. Então é isso aqui dividido por 12, né? Porque a corrente A vai ser este cálculo aqui dividido por V, né? Então vai ser esse X aí dividido por V. O X eu já sei, 53,9 dividido pelos 12 volts, eu tenho um transformador de 4,49 amperes. Ok? Então esse é um outro método. Se você tiver acesso direto ao transformador para medir, por exemplo, bitola do fio, essas dimensões do núcleo, você consegue fazer esses dois métodos aproximados. Mas na prática, às vezes não é muito possível. Às vezes eu vou, por exemplo, testar este transformador aqui. Nós vamos fazer testes com esse transformador, que eu não sei, embora tenha uma indicação aqui, eu não consegui encontrar etiqueta dele ou especificação. Eu preciso saber qual a corrente dele. Eu já medi a tensão de saída aqui, é 17 volts, tá? Mas eu não sei qual a corrente. Eu não consigo nem ver aqui direito os fios do enrolamento. Ele é muito selado e eu não vou desmontar ele. Então nós vamos fazer o teste final mais preciso, que é o teste com carga. Mas antes, pessoal, lembrando que a JLC PCB, que faz as placas profissionais aqui para o canal, está com grande promoção aí com placas de 6 camadas. Essas placas trazem uma qualidade de nível industrial, facilitam muito a vida de quem projeta, porque dá para desenvolver mais rápido, fazer roteamento muito mais organizado e evitar aquele retrabalho no final. Essa promoção mostra aí que a placa multicamada avançada não precisa ser complicada e nem cara. São 6 camadas, sobra bastante espaço para rotear com calma, aquele aperto típico das placas de 2 ou 4 camadas. É ideal para projetos mais exigentes, como placas de IoT, FPGAs, microcontroladores mais avançados, modos wireless e aplicações aí de alta velocidade. Normalmente essas placas custam caro, mas a JLC PCB está com um ótimo preço aí de mercado e ainda tem um cupom de $33 para os novos usuários. Vale a pena dar uma conferida. E já tem alguns recursos premium inclusos, como por exemplo o acabamento Enig 2U e via Imped sem custo adicional. No fim das contas, a JLC PCB vai deixar as PCBs de 6 camadas realmente acessíveis. Aproveita aí o cupom, tempo limitado, e ainda continua com aquela promoção de placas 10x10 por $2. Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Voltando para o nosso vídeo. O teste em que eu alimento o transformador e meço a corrente até um certo ponto. Esse método é muito mais preciso e deve ser trabalhado muitas vezes em conjunto com os demais para você chegar a um valor melhor. Bom, pessoal, no teste com carga resistiva, o que eu vou fazer? Primeiro, eu não posso usar minha carga eletrônica, porque a carga eletrônica ela trabalha com corrente contínua. E o transformador, obviamente, sai com corrente alternada, no secundário. Então, eu preciso usar uma carga resistiva que suporte a corrente, uma corrente elevada. Normalmente, eu posso tentar com resistores de alta potência e posso tentar também com lâmpadas. Por exemplo, lâmpadas automotivas para 12 volts, lâmpadas de 5 watts, de 21 watts e de 55 watts, variando para eu ter vários pontos de corrente e determinar. Qual vai ser o ponto que eu vou determinar? Primeiro eu vou medir a tensão dele em aberto, ou seja, sem carga nenhuma. Esse é um ponto de referência. A tensão máxima de queda na carga recomendada é até 10%. Então, por exemplo, se eu tenho ali 20 volts, 10% seriam 2 volts. Eu poderia botar uma carga em que reduzisse essa tensão até 18 volts, caindo 2. Até ali é aceitável. Aí eu meço a corrente nesse ponto. Essa seria a corrente máxima a ser entregue pelo transformador. Abaixo disso, se ele cair abaixo desses 18 volts, ele já está fora da faixa, fora do seu limite, e não é uma corrente que ele possa entregar de forma consistente, porque ele está tendo uma queda muito grande de tensão. Em paralelo a isso, a gente precisa monitorar o aquecimento dele. Depois que você determina a corrente máxima, você pode deixar ele trabalhando com essa corrente durante 60 minutos
e observar se ele aquece muito. A temperatura, por exemplo, se você tiver como medir aí com um daqueles pistolas de termômetro, seria melhor. Até 55 graus está ideal. De 60 até 70 graus é o limite. Acima de 75 graus, ele está acima da corrente nominal. Ou seja, ele está aquecendo muito. Então tem que combinar esses dois fatores, porque às vezes o transformador é de baixa qualidade, cobre ruim, mal projetado, ele pode nem ter uma queda significativa na hora de você colocar a carga, mas ele aquece demais. E o aquecer demais não é positivo, significa que ele está fora, mesmo com a queda menor. Então, calcula-se a queda até 10% e depois se ele suporta a carga durante um período prolongado, sem passar de 70 a 75 graus aqui, a temperatura externa dele, do próprio enrolamento. Esse primeiro multímetro vai medir a tensão de saída do secundário. E esse aqui, a corrente da carga, ok? É justamente essa corrente que a gente vai procurar chegar num ponto em que a queda aqui não supere os 10% de tensão em relação à tensão em aberto. Qual tipo de carga que eu vou usar? Eu vou usar resistência de chuveiro, porque normalmente são valores de resistências baixos, promovem correntes altas, e para esse tipo de transformador aqui, que eu estimo que tenha alguns amperes, ela seria o ideal. Se você tiver um transformador muito pequeno, com a corrente da ordem de poucos miliamperes, poucas centenas de miliamperes, talvez resistores de fio de alta potência funcionem melhor, porque essa resistência pode provocar uma corrente acima da capacidade dele. Para transformadores de médio e alto valor de corrente, transformadores para eletrônica que eu estou falando, né? Você deve usar esse tipo de resistência aqui, ou lâmpadas. A vantagem da resistência, aqui são duas resistências, tá, pessoal? São duas resistências de chuveiro em série, para aumentar aqui, e eu tenho um range maior na resistência, porque eu vou correr esses pontos aqui, conseguindo resistências maiores e menores. E aqui na própria resistência também. Esses dois pontos aqui interligam pontos intermediários da resistência que vão gerar cargas diferentes. O interessante dessa carga aqui em série é que eu consigo variar a resistência dela e com isso promover aumento ou redução da corrente. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou ligar ele aqui sem carga, tá? Tá sem carga. Esse fio aqui, ele termina a carga, eu vou colocar ele no ponto para jogar a carga. Vamos ligar aqui direto e ver qual a tensão que ele tem. Repare, é um transformador de 17.2 volts. 17 volts, né? 17.2, 17.3, com a variação da rede. Eu estou medindo direto no secundário dele. 17. Não tem carga, ok? Então, eu vou começar com a carga mais baixa possível, que é pegando no ponto mais distante que eu tenho aqui da minha resistência, tá? Deixa eu aproximar um pouquinho. O teste deve ser feito rápido, porque a resistência esquenta bastante. Há uma possibilidade de você colocar ela mergulhada em água para dissipar um pouco o calor. Mas se você fizer rápido, talvez nem precise. 17 volts é uma tensão mais ou menos alta aqui para a eletrônica. Então, eu tenho que tomar cuidado porque a corrente pode ser elevada. Antes da gente começar as medidas com cargas, eu preciso saber quanto é isso aqui menos 10%. Porque é o meu limite. Eu vou possibilitar que o transformador caia até 10%. Porque abaixo de 10%, ele começa a prejudicar o próprio projeto dele. Ele não consegue entregar definitivamente bem a corrente. Então, eu vou botar 17,2 volts. Vou botar aqui 17,2 vezes 10%. A gente já sabe quanto que é, né? 1,72 volts. Então, eu vou pegar esse valor aqui e diminuir de 1,72 para ver até qual é o valor mínimo que eu consigo. 17,2 menos 1,72, que é o 10%. 15,48. Esse é o menor valor que eu posso baixar. Tá? 15,48. Vamos ter esse valor em mente. Agora eu vou botar a corrente aqui, vou ligar a corrente nesse primeiro ponto aqui, que é uma resistência um pouco mais alta. Vamos lá. 1,3 amperes, 16,57. Caiu para 16,57. Então, eu posso baixar mais um pouquinho. Deixa eu pegar esse segundo ponto aqui. 1,7 amperes, 16,38. Posso baixar mais. Com isso, eu já elimino essa resistência daqui. Eu já posso passar para essa daqui. Ou seja, diminuindo a resistência para quê? Para aumentar a corrente.
e até a gente chegar na corrente máxima dele. Ok? Vamos aqui nesse ponto. 15,80, 2,9 amperes. Ainda não cheguei. Então agora eu vou tirar aqui, ó, e vou correr aqui nela. Quanto mais perto eu estiver nesse ponto, menor é a resistência e maior a corrente, né? E com cuidado, porque se você chegar ali, a corrente vai ser altíssima. Então eu vou começar por aqui. 15,8, não. Vou mais para cá. 15,5, mais um pouquinho. 15,2, mas agora um pouco para cima, né? 15,3. É 15,48 que eu falei. Mais um pouquinho. Quase 4 amperes ali, hein? Mais um pouco. 15,40 aqui, ó. 15,41. 15,48 aqui, ó. 3,5 amperes. Foi o que mediu. Ok, pessoal? Mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Aqui deu um pouquinho mais, dá para voltar. 3,5 e 3,6 amperes. 3,6 é o que ele marcou máximo. Ok? Já estou sentindo um cheiro aqui de queimado, porque a resistência esquentou bem. Só esses poucos segundos que eu estou aqui. Então 3,6 amperes seria a corrente máxima desse transformador em AC. Agora aqui vai uma informação que pouca gente coloca. É uma informação muito importante. Essa é a capacidade do transformador em AC. Eu vou fazer o que com esse transformador? Normalmente eu vou transformar numa fonte. Então eu vou retificar e filtrar. A gente sabe que retificando e filtrando, aquela tensão de 17 volts que está aqui, ela tem que ser multiplicada por 1,41, porque há um aumento aqui de tensão depois da filtragem e retificação, 1,25 aqui vezes 1,41. Essa tensão pode ir a 24 volts, porém eu vou descontar de 1,4 volts, que é a queda nos diodos, em 2 diodos da ponte retificadora, menos 1,4 volts. Então eu vou estar trabalhando com quase 23 volts depois da retificação. O que acontece? Quando eu faço uma retificação e filtro, a tensão sobe. Então o transformador ele aquece mais quando fornece a mesma corrente em DC. Como é que a gente precisa fazer nesses casos de corrente DC? A diferença entre corrente AC disponível no secundário e corrente DC após a retificação e filtragem, ela acontece principalmente por 3 motivos físicos do transformador e do retificador. Por isso, se o transformador entrega, por exemplo, 5 amperes em 12 volts, normalmente ele vai fornecer entre 3,8 e 4,2 em DC filtrado, isso para manter o mesmo nível de aquecimento, ok? De repente ele até entrega os 5 amperes, mas o transformador vai aquecer além da conta, então a gente deve colocar isso em consideração. Então a forma de corrente muda drasticamente depois da retificação. Quando o transformador alimenta uma carga AC resistiva, a corrente ela passa a ser senoidal contínua durante todo o ciclo. Mas quando a gente retifica e filtra com capacitor, a corrente não é mais dessa forma contínua. O capacitor mantém tensão de saída e o transformador só fornece corrente, impulsos curtos no topo da onda. Para quê? Para carregar o capacitor. Isso significa que o valor RMS da corrente no secundário aumenta muito, mesmo que a carga DC aparente ser menor. Então, o 3,8 em DC filtrado causa um aquecimento similar a 5 amperes em AC senoidal. Isso porque os picos de corrente são muito maiores do que a média. Então, fora isso, como eu calculei, o retificador introduz uma queda de tensão, tem mais perdas térmicas ali. Uma tabela rápida para você chegar é multiplicar por 0,8, ou seja, entre 75% e 85% na média de 80%. Então, se eu tenho 5 amperes, vezes 0,8 dá 4 amperes. Eu vou ter 4 amperes em DC com o mesmo aquecimento dos 5 amperes em AC. Se for um transformador de 10 amperes, eu posso ter até uns 8 amperes em DC, fazendo o mesmo aquecimento que fariam os 10 amperes se fosse uma carga só no AC. Então, quando eu vou fazer uma fonte de 10 amperes, DC, não é bom você botar um transformador de 10 amperes. É melhor que ele tenha esses 20% a mais para poder compensar essa questão da diferença de forma de corrente em DC e AC. Então, usar essa regra prática de 0,8 para você estimar a corrente também é saudável. Então, como eu calculei aqui
3,6 amperes para o meu transformador, 3,6, vou multiplicar por 0,8, eu vou entender, esse transformador na minha fonte poderia dar 2,88 amperes no máximo em DC. Arredondando com um pouco mais de folga, se for de boa qualidade e tal, alguma coisa perto de 3 amperes. E não os 3,6 amperes que ele entrega diretamente na saída do secundário. Aqui eu vou trabalhar com ele sem aquecer. Um projeto bem feito precisa levar isso em consideração. Por isso que é bom ter margem na corrente do transformador quando você quer projetar uma fonte. Ok, pessoal? A gente deve entender o seguinte. Quando eu faço esse teste aqui de carga, a gente tem que entender que a queda de tensão aqui ela não vai ser linear. Para pequenas cargas, ele quase não cai a tensão. Pequenas cargas aqui na corrente, quase não cai a tensão. Quando eu estiver aproximando do limite nominal do transformador, eu vou ter uma queda que começa a acelerar. E se eu ultrapassar o limite, a queda vai ser abrupta. Ou seja, eu cheguei aqui no limite. Tem uma queda razoável, eu não puxei para mais. Se eu puxar para mais, a queda aqui despenca, porque eu estou colocando uma carga muito elevada no meu transformador. Então, ele caiu até 15,38 volts aqui no nosso teste. Se eu continuasse a reduzir a resistência para aumentar a corrente, isso aqui ia cair para 15, 14, 13, 12, até 10 volts, com correntes aqui irreais, porque ele está derrubando demais a corrente no transformador. Ele não suporta isso. Então, repare isso, não é linear. Ele começa quase não variando nada, depois ele varia um pouco mais rápido, e se passar do limite, ele varia assustadoramente. Se cair muita tensão durante o teu teste, é porque você passou demais do ponto máximo dele. E esse é um comportamento que é esperado. Então, a queda de tensão é o melhor indicador que a gente tem, um indicador de segurança muito prático para saber a capacidade do transformador. E, durante esse teste, não olhe só a tensão, observe também a temperatura do núcleo. Então, um transformador pode apresentar baixa queda e ainda assim continuar aquecendo muito. Isso é aquele caso que eu falei do transformador mal projetado ou com cobre muito fino. Então, isso aí, o critério final seria trabalhar com a queda de tensão e a temperatura após alguns minutos. E a regra de ouro, se cair a tensão até 5%, está folgado, sem problema. Se caiu entre 5 e 10, você já está próximo ao limite nominal. Se passou de 10% da queda, está puxando mais do que deveria. Então, uma regra fácil aqui que funciona para qualquer transformador convencional. Eu espero que tenha ficado claro aí. A gente conseguiu aí definir qual seria a corrente desse transformador, em torno de 3,6 amperes em AC. Posso fazer fontes aí entre 2,8 e até no máximo 3 amperes em DC, sem grandes prejuízos. Faltou fazer só o teste de longo prazo, que é deixar ele ligado algum tempo com a corrente máxima e ver se ele passa dos 75 graus aqui com um termômetro. Tá, isso aí é para fechar, encerrar a análise dele e ter segurança em fazer uma fonte que você antes não tinha condições de fazer porque não conhecia. Eu tenho outros transformadores aqui que não tem identificação, que eu pretendo também fazer aqui e anotar, né, e guardar eles com uma etiqueta com já a capacidade de corrente ali para os projetos futuros. Espero que tenha sido útil aí esse vídeo para vocês. Muita gente pedindo para falar sobre como medir corrente, que é um assunto um pouco delicado, né? E até porque não é uma coisa imediata, né? Você pode usar, quem mexe com transformador, monta, desmonta, etc., consegue fazer essas análises com base daqueles 2 métodos, por exemplo, que eu coloquei. Existem até outros, mas esses são práticos, em cima de bitola de fio de secundário e tamanho da seção do núcleo interno. E o teste prático, que é esse aqui, que avalia a queda de tensão com uma carga variável de resistência e a temperatura de aquecimento do transformador. Ok, pessoal? Se gostaram aí desse vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.